Arthur. Sim, diga aí, Daniel. Vou corrigir aqui. Tá certo, corrija aí. É José Carlos. José Carlos? José Carlos. Ou José Roberto, que diga. Estou vendo aqui a foto dele. José Roberto e Arthur Henrique. Luiz Gustavo colocou assim também? E Evelyn? Evelyn disse para eu José tá copiar, para dormindo. depois eu passar para ela, porque ela está ocupada. Certo. Luiz Gustavo? Ele colocou sim. Ok. Vamos lá. Eu acho que o José tá dormindo. Eu também estou achando, que já nesse instante ele falou, né, na primeira aula, que ele estava com sono. Vamos lá, acorda, José Roberto. Ou Tô jogando, jogando Free olha. Fire. Tá, ok. Deixa eu fazer a anotação aqui para ele, aqui, ó. Ele está aqui na aula jogando, não é isso? José Roberto. Também a gente não sei. sabe, né, professora? Por isso que eu estou dizendo. Mas falei isso para poder ver se ele aparece. Ele vai dizer, não, professor, eu estou aqui. Mas eu acho que ele não dormiu. Olha, José, nada. Acorda, Vamos José, lá. José. Luiz, vamos lá. Fala aí a segunda aí. Leia aí a segunda. Segundo a crônica, o cronista, Cronista. quais foram os fatores que colaboraram para que ele se tornasse escritor? Em seu caderno, transcreva somente os quadros com a resposta adequada. Primeiro Vamos lá. quadro. Ter-me. Olha, você vai dar a resposta do primeiro quadro e Júlia do segundo, ok? Vamos lá. Tá bom. Vai lá. Diga aí, Luiz. Tem imaginação. Vá, Júlia. Eu coloquei, tem imaginação para inventar histórias. Certo? Marcou o X em um. Qual é o Sim. outro? O outro eu botei usar máquinas de escrever, ter o apoio de escritores reconhecidos. Não. No mesmo quadrinho tem. Aí, você vai É. marcar o X também. Sair-se bem na disciplina da língua portuguesa. São esses dois. Certo? Daniel colocou assim, Daniel. Ó, Daniel. só faltou para me colocar ter imaginação. Aí Oi, Daniel. Ok. Daniel. Professor, No outro espaço que tem usar a máquina de escrever, coloca um xizinho. Oi, diga aí, Júlia. é para botar, ter imaginação para inventar histórias e sair-se bem na disciplina língua portuguesa, só esses dois. Nesse quadrinho é. Tá E no bom? segundo é usar a máquina de escrever. No Isso. segundo eu botei usar a máquina de Ter um- escrever e ter apoio de escritores reconhecidos. E ganhar concursos de crônicas, certo? E ter o ter o estímulo da irmã. Não é isso? É. Então acertei, só Pronto. faltou ganhar concurso de crônica no outro quadrinho. Pronto. Daniel, você colocou assim? Daniel? Sim, botei. Luiz Eu Gustavo. marquei o X no livro para não poder escrever no caderno. Certo. Na terceira, vamos lá, Daniel, a terceira questão. Leia aí e responda aí, por favor. Daniel? Quer que eu leia a pergunta? Não, deixa Opa, ele ler. Vai lá, você, Daniel, a terceira. releia o primeiro parágrafo e responda o que se pede. Letra A. Localize e transcreva o trecho que marca o tempo na crônica. Certo. Qual é a resposta aí? Eu coloquei que era quando ele tinha 10 anos, porque Muito Eu bem. A B, quando ele tinha, coloquei que ela tinha 14. Júlia, ele tinha 10 anos, tá lá dizendo, né? Não 14. A B, Daniel. segundo o texto, qual foi a primeira experiência do menino como escritor? Eu posso falar a Certo. resposta também? Pode. Deixa eu ler aqui no caderno quando eu tenho a resposta. Eu coloquei quando ele tinha Eu 18 coloquei ter anos. imaginação. Qual foi, Daniel? Espera ainda. Depois todo mundo fala. Diga aí, Daniel. Foi no concurso do ginásio da escola. Certo. Aos 10 anos, né? Quando ele É. contou a história, foi ali no ginásio. Isso. Quem colocou diferente?
Luiz Eu Gustavo, ou coloquei Luiz quando ele Carlos? tinha 10 anos. Isso, quando ele tinha 10 anos no ginásio, não é isso? Da escola. Júlia colocou também assim? Colocou como, Júlia? Júlia, como foi sua resposta? Luiz Tem Gustavo. imaginação para inventar histórias. Não, Júlia. Aos 10 anos, ele contou a história, né? Está sendo lido no ginásio. Luiz Gustavo. Qual foi sua resposta, Luiz Gustavo? Luiz Gustavo? Cauã saiu, foi, gente? Cauã? Qual foi sua resposta? Luiz Gustavo? Ah, ele foi beber água, certo. Deixa eu ver, Cauã. Cauã saiu. Alguém pode me responder? Cauã saiu. Qual é a terceira letra B? Luiz Gustavo, qual foi sua resposta? A terceira letra B. É C, professora. Terceira letra C. Eu quero saber da B. Não, nós estamos na B. Isso. Bota aí, aos 10 anos. A resposta, amor, da terceira B. Agora é a B que Júlia quer saber. Ok? Depois vamos para a terceira C. Aos 10 anos, Contou uma história que havia lido a um amigo. contou uma história Que havia lido a um amigo. Inventou um que desfecho diferente havia lido. a um amigo. Pode falar. E inventou um desfecho diferente para ela. Aqui Luiz Carlos colocou, tá certo, a Daniel tá correta, só Luiz Gustavo que não deu a resposta ainda. Desfecho. Diferente para ela. Vamos lá para a terceira, letra C. Luiz Gustavo, abra aí seu áudio aí, por favor. Você fez a terceira? Hein, Luiz Gustavo? Luiz Gustavo? Certo. Agora a terceira, letra C. É essa a terceira letra C? Diga aí, Luiz Carlos. Leia aí, leia. Por que você acha que essa experiência fez com que o menino quisesse ser escritor? Eu coloquei, Isso. porque ele gostava muito de ler para o amigo. Professora, Certo. veja a minha resposta aí. Deixa eu ver aqui. Foi a minha opinião essa. Pronto. Ok, tá bem, tá correta. Daniel, qual foi a sua? Daniel? Pessoal, essa, né? Isso, é pessoal. Daniel. Eu coloquei o seguinte, ele ter escrito o texto fez com que ele se interessasse pela literatura. Isso, muito bem. Vamos lá, para a quarta questão. Quarta. Letra B. Que argumento o cronista utilizou para se convencer durante o concurso ginasial? O atual ensino fundamental, ano finais, de que tinha jeito para escritor? Certo, qual foi a resposta aí? Em sua opinião, um escritor brasileiro precisa dominar a língua portuguesa? Por quê? Eu coloquei. Eu coloquei. Sim, porque para ele escrever deve saber o significado das palavras. Eu coloquei diferente, eu coloquei sim, porque se ele não dominar, ele ia escrever palavras erradas no livro. Certo, gente, olha, mas a quarta questão é uma pergunta, certo? Vocês só fizeram a quarta, letra A, não foi isso? Eu quero a quarta questão.
Não, Então, que argumento o cronista utilizou durante o curso professora, eu ginásio? separei a letra A. Eu Não, tá certo, tá bom. O A tá correto. Qual foi a A que você colocou, Ou a quarta, Daniel? Não sei se é letra A. A quarta é uma pergunta Eu não aí, ó. fiz a quarta. Eu não fiz a quarta, eu fiz a letra A e a letra Eu B. também. Certo, então. Eu tô A letra, a quarta questão é assim, ó, né? Ele fez que argumento o cronista utilizou para se convencer durante o curso ginasial, o atual ensino fundamental, né? Anos finais de que tinha jeito para o escritor. Aí tem aí a resposta. Ele era bom em português e ruim em matemática. Ele é bom em português e era ruim em matemática, menino. Estão colocando assim? Coloquei. Pronto. E a quarta, letra A, a Júlia já deu a opinião dela, não foi isso que é uma resposta Foi, eu pessoal. botei porque para ele escrever, ele deve saber o significado das palavras. Muito bem. Luiz Carlos, qual foi a sua? Eu já falei, eu coloquei sim, porque se ele não dominasse, ele ia escrever palavras erradas no texto, no livro, quer dizer. Daniel, qual foi a sua? Eu coloquei, Daniel? eu coloquei sim porque o escritor precisa conhecer a língua portuguesa para poder escrever. Afinal, uma editora ia querer contratar uma pessoa que não sabe ortografia. Isso, muito bem. Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. Tá aqui, mas responda aí, por favor. Dá para abrir seu áudio? Seu áudio. Quero que você diga qual foi a quarta letra A, por favor. Ah, tá ruim. Então escreva aí, por favor. Certo? A quarta letra A. Eu já respondi. Ok. A quarta letra B. A quarta letra Eu B. coloquei. B. Localize um trecho que registre certa mania do escritor que o ajudou em sua profissão. Eu coloquei a resposta. Qual Eu foi, coloquei. qual foi o parágrafo que tinha? Quem sabe qual foi o parágrafo? Qual foi o parágrafo que tinha a Eu coloquei resposta? mandar várias histórias para a rádio. Não. A quarta letra B, não é isso? É B. A quarta letra B está no quinto parágrafo. Eu coloquei o seguinte: ele começou a escrever contos policiais inspirados no seu autor preferido. Certo. Pode falar aí. Então, Peraí, vou fazer a resposta, professor. No quinto parágrafo. certo, no quinto parágrafo. Tá isso aí. Aí a resposta do Daniel tá certa? Eu posso colocar a resposta dele? Pode, pode. Aí qual foi a resposta, Daniel, mesmo? Começou a escrever contos policiais. Vou escrever ali no chat. Vamos agora para a quinta questão. Inspirado no seu autor favorito. Ok. A quarta. A quinta questão. Pronto. A quinta questão. Posso ler? Né? Releia o terceiro parágrafo e responda ao que se pede. A. Que dado apresentado indica a quantidade literária, A qualidade literária. qualidade literária dos textos produzidos pelo autor? Eu Certo. coloquei que o autor mandava várias histórias para a rádio. Não. A resposta, Júlia, colocou o quê? Nada, né? Daniel. Qual foi a sua resposta, Daniel?
fato de ele ter vencido o concurso. Isso. O fato que ele venceu o concurso, não é isso? E também o dado que suas crônicas volta a dar O quê? meia. O fato que ele venceu o concurso. Professora, eu respondi mais a 73. Foi? Vamos Eu 73. respondi mais a 73. Pronto, ok. Vamos lá, a sexta questão. Né? A sexta? Sexta letra. Não, quinta letra B. Não, quinta letra B. Você acha que o autor estava sendo modesto ou ele realmente escrevia crônicas dignas de prêmios? De prêmio? Vamos lá, a resposta pessoal, cada um. Eu coloquei assim. Eu acho que ele não escrevia para ganhar o prêmio. Eu vou botar agora, mas eu acho que ele realmente escrevia crônicas dignas. Isso. Ai, Dignas? Sim, Daniel, sim. Por quê? Por que Daniel, sim? Daniel, por que sim? Daniel. Gustavo, Luiz Gustavo realmente escrevia as coisas para a direção de... Isso. Ok, Luiz Gustavo, tá correta. Eu coloquei sim. Eu acho que ele não. Eu coloquei, eu acho que ele. Você já deu sua resposta, não foi, Luiz Carlos, nesse instante? Não foi isso? O quê? Você não deu, problema do áudio. Você não deu sua resposta Não, nesse... Logo no começo você deu sua resposta, não foi? eu coloquei sim. Eu acho que ele escrevia para ganhar prêmio. Certo. Daniel, é o áudio dele. Daniel, olha isso, conserta esse áudio, por favor. Opa, tá me ouvindo? Tá, tô ouvindo, tá ótimo. Eu Vamos lá coloquei agora. sim. Eu coloquei sim porque as crônicas dele deviam ser boas. Uhum, ok. A sexta questão. Vamos lá Posso para a ler? sexta. posso ler, professora? Deixa Júlia agora, Luiz Carlos, para ler também. As narrativas são localizadas no tempo e no espaço, o que revela determinado contexto histórico, que objetos, hábitos e obrigações foram indicados no texto por meio do vocabulário escolhido para localizar a crônica no tempo. Certo. Qual foi a sexta questão que você colocou? Qual foi a sexta? O professor, Cauã voltou. Certo. Você eu colocou o coloquei a quê? máquina de escrever, que eu não sabia direito essa aí. Não. Quem foi que colocou diferente? Qual a questão? A sexta questão. Coloquei a idade do menino. Era a única coisa que dava uma noção de tempo. Isso. Qual foi a idade do menino? Qual foi? Quantos anos? A idade, eu só botei a idade do menino. Isso, 14 10 anos, anos, né? 14. Agora Não, é essa que é 14. 14, né? Essa que é 14. Cauã, você colocou o quê? Qual a página? Qual a página? Calma lá. 71, sexta questão. Você tem um. A sexta eu não fiz, a 71. Pronto. A idade do menino, né? Qual é a idade do menino? Que é na idade Professora, do mas a menino que máquina ele, de. que ele Mas a tinha máquina 14 anos. Eu coloquei, mas a máquina de A escrever máquina ela de escrever. usava tempo também por Isso, causa da antigamente. isso. Uso também da máquina de escrever. Tá Mas correto. eu apaguei, eu tinha colocado. Bote aí. Também o uso da máquina de escrever, né? A data de nascimento do autor, que calcula, assim, em que ano ele tinha 14 anos. Complete, Carlos. Ok? Não, eu tirei, eu apaguei a máquina de Falar minha escrever resposta? e eu coloquei aquela resposta, a idade do menino, 14 anos. Certo. Mas se você quiser completar, Carlos, pode completar. Oi, Daniel. A sétima, posso falar minha resposta da sétima? A sétima. Sim, vamos lá. Foi um jornalista. Leia aí, para ver. A pergunta? Sim. O cronista revela que começou a escrever, vamos. Daniel? Daniel? O cronista revela
que começou a escrever certos contos por influência de Edgar Wallace, escritor inglês que viveu de 1875 até 1932. Que gêneros de conto esse narrador escrevia? De que se trata esse gênero? Isso, vamos lá. Daniel, seu áudio travou um pouquinho. Você pode repetir sua resposta? Ele não deu resposta ainda não. Foi a pergunta. Mas travou a pergunta mesmo assim, entendeu? Vamos lá. Qual foi a sua? Eu coloquei a resposta da minha assim. Ele escrevia contos policiais sobre as polícias. Isso, muito bem. Daniel colocou o quê? Qual foi a sua resposta, Daniel? Luiz Carlos, correto. Daniel? Um jornalista, dramaturgo e romancista inglês, escritor de histórias policiais. Isso, também correto. Cauã? Eu botei que ele fazia sobre um gênero policial, que era sobre as investigações policiais. Isso, ok, correto. Luiz Carlos não, cadê? Foi, Evelyn? Muito bem. Luiz Gustavo e Evelyn. Oi. Evelyn? Ou Evelyn não, Júlia? Votou, Evelyn, foi. Júlia, qual foi a sua resposta da 7ª? Contos policiais. Ok, Luiz Gustavo. Júlia? Certo, Júlia. Então, todos. Eu quero ler a 8ª. Ok. Leia a 8ª. 8ª. Explique a importância de Berenice na formação de Fernando Sabino como escritor. Eu coloquei que ela ajudou a enviar as crônicas para a rádio. Ela estimulava a participar dos concursos, né? Como da Então, tipografia, os textos, e enviava para os concursos. Isso, também ela enviou. Ela incentivava ela a escrever também. Qual foi a resposta da 8, professora? Certo, olha, a de Daniel está certa, a de Carlos está correta também. Ela estimulava a participar dos concursos. Ela estimulava A participar dos concursos. O professor vai ler a 9. Certo. dos concursos. Dos concursos. Aí, ponto. Ela, datilografia. Ela na Datilografia. Os textos, datilografia. Os textos da tilografia. Os textos que enviava para os concursos. Professora, repita aí de novo. Os textos da tilografia. Que enviava para os concursos. Que enviava para os concursos. Cauã, colocou correto? Eu botei que ela incentivou ele a participar do concurso e por causa disso ele ganhou um prêmio. Ok. Evelyn. Enviava para onde, professora? Hã? Enviava para onde? Evelyn, eu te passo depois, é melhor. Para os concursos. Ah, tá. Daniel já respondeu, Carlos também, Luiz Gustavo. Então, José que está dormindo, né, José? Vamos lá para... Vamos lá. Agora, a 9ª, não é isso? É, que eu quero ler. Você já participou de algum concurso literário? Em caso positivo, como foi a experiência? Eu coloquei não. Certo. E aí, alguém colocou alguma coisa? Evelyn? Mas eu quase participei, professora. Certo. Daniel. Que questão a 8 é? A 9ª. Daniel, não. A 9ª eu botei não. Pronto, ok. Daí é para deixar só ou não mesmo, né? Posso ler a 10ª? Leia aí a 10ª. 10ª. Releia o trecho a seguir. Muito me ajudou neste início de carreira ter aprendido datilografia na velha
máquina Remington do escritório do meu pai. Você já viu uma máquina de escrever? Eu já. coloquei. Eu vi aqui em Não, casa. ela se parece com uma sanfona. Mas se Não, parece, professora. é porque você acha que parece? É deixa a mãe assim, tem assim as letras, né? A, B, É, C, mas ela se aí fica parece. batendo. Quem foi que já viu? Quem foi? Se Daniel? virar ela ao contrário. Olha, se virar ela ao contrário, parece uma sanfona. Daniel, qual foi sua resposta? Eu nunca vi de perto, mas eu já vi em filmes. Eu não respondi essa, não, só fiz até a nona. Ah, certo. Eu já tive uma em casa, uma máquina dessa. Olha Eu fiz aí, até tá a vendo? 12ª. Sim, Luiz Gustavo colocou que sim, olha aí, olha. Eu Ele coloquei colocou que que sim, mas eu não coloquei com que ela se parecia. Porque na não minha nada, não. escola antiga, a diretora colocou no pátio isso, que era ali uma relíquia, né? Não é isso? Uma máquina da datilografia. Antigamente não tinha computador, então, né, aprendia na máquina de datilografia. Posso ler a 10ª AB? Sim, a B. Na palavra datilografia é composta por justaposição dos elementos datilo mais Mas, grafia. Datilo significa dedos isso. e grafia significa escrita. Com base nos elementos da decomposição e na leitura do box, explique o sentido da palavra datilografia. Certo, a B, Eu como foi? coloquei a resposta assim. Eu coloquei uma máquina que escreve ao mesmo tempo e imprime. Ela não imprime, não. Eu sei que ela não imprime, mas enquanto você vai apertando o teclado, ela fica colocando as letrinhas lá no papel. Isso. Aí vai Mas, colocando, Eu botei essa aí. digitando. Digitando, mas, você eu, vai digitando. como eu não sabia falar essa palavra, uma palavra assim, eu coloquei o tipo impressora. Pronto, é tac, 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 tac. Olha ele falando. É bom, vamos lá. Coloca aí. É em sentido literal. Bota aí. Em sentido literal. Eu preciso colocar? Não. Datilografia é a escrita com os dedos. Não é isso? Daniel fez a resposta? Daniel? Luiz Gustavo sabe, que ele falou nesse instante. Então, em sentido literal, datilografia é a escrita com os dedos. Por, com os dedos, ponto. Por extensão, vírgula. É a técnica de escrever a máquina, batendo os dedos em um teclado. Fica assim, ó, né? E coloca uma folha. E lá sai as letras. Isso. Calma. Tac, 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 tac. Trac, 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 trac. Isso. Olha lá. Colocaram? Luiz Carlos. Luiz, Júlia, colocou a resposta? Evelyn também. Coloquei a arte de escrever a máquina. Pronto. Vamos lá para a próxima. Qual foi a próxima? Foi a letra C, eu vou ler. Letra B, não foi não? Por que aprender a datilografia? Datilografia. Fernando Sabino a ser escritor. Coloquei. Porque naquela época não tinha impressora. Internet e só tinha máquina de escrever. Certo. Quem foi que colocou diferente? Daniel, colocou o quê? Eu coloquei diferente. Você colocou o quê, Evelyn? Professora, eu só fiz até a nona. Porque ajudou na sobrevivência dele. Certo. Daniel colocou o quê? Só colocou até a nona, professora. Tá bom. Júlia, letra C. Luiz Gustavo colocou o quê? Cauã, qual foi sua resposta? Porque ajudou ele a escrever mais rápido e um jeito melhor.
Isso. Traque, traque, traque. Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, colocou o quê, Luiz Gustavo? A mesma coisa de Cauã. Certo. Agora a D. Vamos lá, a D. A D, Luiz Carlos, leia aí. De A Fernando D? Sabino. Se Fernando Sabino tivesse nascido no século XXI, que instrumento ele usaria para escrever? Que palavra usamos hoje para designar o ato de escrever a máquina? Eu coloquei, deixa eu ver, o computador, a impressora. Isso. O computador, o tablet, o celular. A impressora Isso. para imprimir. Impressora, para imprimir, isso. Né, Posso ler a computador, 11ª? todos fizeram? Cauã Eu fez. Eu fiz. Daniel, respondeu Daniel? Não, Luiz professora, Gustavo. eu falei até a nona, até a nona. Sim, mas tá fazendo. Luiz Gustavo. Júlia, Evelyn. Sim. Vamos lá, a 11ª. Posso ler? Olha, essa primeira, vamos lá para 11ª, letra A. Vai lá. Porque os dois escritores, Fernando Sabino e Paulo Menezes Campos, podem ter sido influenciados pela leitura de Knectel. Certo. Eu coloquei a minha resposta assim, porque os dois gostavam do tema da história dele. Quem foi que fez diferente? Alguém fez? Eu botei que era porque ele foi popular na época. Certo. Mas assim, a história de Hector, né? Que tem aí, é uma narrativa de aventuras. Coloca aí. É. A história de Colocar o quê, professora? A história. Eu preciso colocar? Precisa para completar aí, que tá assim, tá incompleto aí, certo? Fala. A história de Winneton, né? A história. Winneton. A história de quem? Aí, ó, o nome aí. W, deixa eu colocar aqui. É em inglês, parece aí, essa palavra aí. Winneton, não é isso? É, Winneton, isso. A história de Winneton é uma narrativa de aventuras cheia de ação. É uma narrativa. De aventuras, vírgula, cheia de ação. De aventura. De aventuras. Ponto. Esse tipo de narrativa, ponto. Esse tipo de narrativa costuma prender a atenção das crianças. Esse tipo de narrativa costuma prender a atenção das crianças, por mostrar um mundo diferente do delas. Costuma prender a atenção das crianças. Atenção das crianças. Por mostrar um mundo diferente. Por mostrar. Eu só coube até as crianças. Um mundo diferente. Pronto. Do delas. Ponto. Do quê? Do delas. Do delas. O quê? Das crianças. Por mostrar um mundo diferente. Por mostrar um mundo diferente do delas. Só isso, né? Isso. Posso ler a B? Vá B. B. Você se interessaria em ler o livro de Knectel, que tanto agradava os jovens daquela época de 1930 e 1940? Por quê? Eu coloquei, deixa eu ver aqui, não. Certo. Quem não, eu coloquei não, porque eu não gosto de ler. Ave Maria do céu, Carla, você não gosta de ler? O que você está fazendo aqui lendo? Não, porque eu não gosto de ler fora da sala de aula. Hein? Como é, Júlia? Não, porque eu não me interessaria de ler o livro dele. Certo. Cauã colocou o quê? Não, porque não gosto de ler. Meu Deus do céu, Cauã, deixa de ficar falando isso. E Luiz Carlos também.
Mas eu Olha não. só. Não, eu não gosto de ler. Eu só gosto de ler, assim, ler um livro aqui na hora da... Ler as perguntas. Só gosto de ler, assim, as perguntas. Um texto do livro. Eu acho interessante esses textos aqui do livro aqui, ó. Esse daqui mesmo, essas crônicazinhas. Eu gosto de ler só isso mesmo. Se aparecer uma crônica para mim ler um livro de crônica, eu leio. Eu gosto. Certo. Mas esses textos desse cara eu não me interessei, não. Evelyn gosta de ler? Gosto. Minha irmã tem uma coleção de livros, assim. Às vezes eu pego e leio, assim. É bom, é muito bom. Júlia também gosta de ler, que ela lê sempre. A mãe compra para ela os livros. Daniel. Eu botei talvez, depende da história, eu sou um pouco exigente. Certo. Fala Ok. de legal. Vamos lá. Eu tô pensando em comprar um livro do Lupin Professora. ou do Sherlock Certo. Holmes. Um livro de quê? Espera ainda, Júlia. Do Lupin ou do Sherlock Holmes. Ok. Diga, Júlia. Posso ler a 12ª? Pode. Pronto. A Júlia, A crônica posso fala... ler. Júlia quer ler. Júlia quer ler. Não, Ela a lê a primeira outra. da 71, ou Tá da certo. 73. Vamos lá. A crônica fala também que recebeu influência de escritores. Releia os 2 últimos parágrafos da crônica e relembre o nome dos autores e seus amigos que o apoiaram. Ah, você conhece algum deles? Eu coloquei não. Certo? Alguém colocou? Que conhece? Qual foi a resposta de alguém? Não, Ninguém não. colocou. Todo mundo colocou que não. É certo. A B. A B. De que forma a leitura e a amizade com escritores pode ajudar na formação de um autor? Eu coloquei. Porque com vários escritores, o autor tem mais ideias. Quem foi que colocou diferente da dele? Eu botei que os escritores podem ajudar eles com a experiência. Isso também. Ele botou também, Carlos botou, porque ele botou com várias ideias, mas também. Oi, Evelyn. A senhora passou revisão para o 7º ano? Não, vou passar ainda, viu? Quinta-feira. Certo. Ô, Evelyn, e. Ele mentiu de novo? Fique no pezinho de coisa, viu, de José? Ele mentiu dizendo que o professor de matemática tinha passado a revisão, professor, e ele não passou, tava mentindo. A Evelyn descobriu. Tá bom, Evelyn? Quinta-feira fique no pé dele, eu te aviso. Certo. Eu já fico de agora, só que ele não quer. Olha só, então passa para sua mãe isso. Gente, agora foi, qual foi? Foi a letra C Letra B. agora. Pronto, É a C. agora é a C, não é isso? Vamos A lá. experiência do cronista pode ser transportada para os dias atuais? O que é necessário nos dias de hoje para ser um escritor? Eu coloquei Sim do ou não? passado. Repare, a experiência do coloquei- cronista poderia ser transportada para os dias atuais? Sim ou não? Eu coloquei não. Sim. Eu coloquei tá. Sim, Eu porque o interesse pela literatura é a vontade de aprender a usar os recursos da expressão da língua portuguesa. Eu coloquei essa aí errada. Eu coloquei do passado, porque estava falando do passado. Não. Vai, coloque aí a resposta da letra C. Sim. Daniel, vamos aí fazer? Sim, porque o interesse pela literatura. Sim. Vamos, Júlia. Eu coloquei assim. Sim, vírgula, querer e ter criatividade. Certo. Querer de quê? Querer o quê? E ter criatividade para quê? Para ser escritor. Professora, Vai ser repita aí. escrever. Certo, olha. Sim, porque Repita a o letra interesse. C. Sim, porque A minha o interesse. Isso. Professora, a resposta foi. A primeira pergunta é. Peraí. A experiência do cronista pode ser transportada Sim, porque o interesse. O que é necessário nos dias de hoje para ser escritor? Querer e ter criatividade. Certo, essa foi a 12ª, da letra C, né? Isso, a experiência do cronista. Olha, a experiência do cronista poderia ser transportada para outros dias. Não, foi a 10ª letra C, não foi a 12, não foi a 12ª, não foi? A experiência do cronista poderia ser transposta para os dias atuais, sim ou não? Está perguntando aqui, certo? Sim. Aí sim.
O que é necessário nos dias de hoje para ser um escritor? Então, Daniel colocou, não foi a resposta dele. Então, sim, Professor, porque o interesse pela literatura, sim, porque o interesse pela literatura e a Interesse vontade, pela literatura e a vontade de aprender a usar os recursos, e a porque pela vontade literatura pela literatura e a e a vontade de aprender e a vontade de aprender a usar os recursos de expressão da língua portuguesa. a Ponto. a usar, vontade de aprender A vontade de vontade de aprender aprender a usar os recursos os recursos e de expressão da língua portuguesa. a Peraí, deixa eu apagar expressão um negócio aqui. da Cauã língua colocou É o quê, da professor? língua, da língua a usar os recursos de expressão da língua portuguesa. Permanece sempre, até sempre. permanece. Sempre. O que é que esse povo Pronto. tá falando no chat, hein? Tá me atrapalhando. Cauã, pois é, Cauã. Eu já Você fez. escrevi. Pronto, tá certo. Português, o quê? Porque eu fico Da com língua dois sentidos. portuguesa. Vejo o chat e vejo a senhora. Da língua portuguesa permanecem sempre. Agora aqui, ó, gente, olha. Tem a linguagem, texto e sentido. 1, 2, 3, 4, 5, aí voltando. 6, Até a 7, nota. 8, 9, para a próxima aula, certo? Façam em Tá, vou casa. fazer. Eu boto aqui, ó, Ok, para casa. Viu, Evelyn? Ou Evelyn tá, não. ok. Júlia, também. Cauã, para casa, viu? Qual Quinta-feira. página para casa? Página 73. Tem linguagem, texto e sentido. E Página 74. 73 E e 74. 74. Isso. Ok. Façam todo, viu? Todas as perguntas, certo? Para a gente poder corrigir aqui em sala de aula. Ok, Cauã? E eu vou trazer também, quinta-feira, certo? A revisão. Ok? Gente, Ok, professora. tchau, beijo e até a próxima Tchau, aula, até beijinho. quinta-feira, viu? Beijinhos, tchau, tchau. Beijos. Beijos. Tchau. Evelyn, Hum, quer fazer tudo hoje para ficar livre logo? como assim tudo hoje? Assim, algumas atividades que tem para fazer. Atividade e revisão. Quer fazer logo? Uhum. Pronto, a Mas gente faz tudo logo para poder adiantar. primeiro eu vou dar prioridade às revisões. Vou fazer logo as revisões para eu estudar, depois eu faço as atividades. Você vai fazer a de quê logo? A revisão Eu de vou quê? fazer a de. Acho que é de ciências. Não sei. Beleza. Eu ainda tenho que copiar tudinho nas folhas em branco. O que eu tenho que copiar nas folhas em branco é ciências que a gente tem que enviar para o professor, não é isso? É, eu tenho que Então, copiar a gente ainda. vai copiando e quando for para enviar, a gente faz. Quando for para enviar, envia. E uma dúvida, as respostas, é caneta ou é lápis? Eu não sei. Tipo assim, agora que você falou que já tinha feito as perguntas de caneta, eu não sei se é para fazer as perguntas e a resposta, mas eu acho que se botar de lápis eles não aceitam, não. Que tem que deixar, tipo, sei lá, que Então, destaque. eu escrevi as perguntas de azul. Então, eu vou escrever as respostas de preto. É, pode ser, pronto. Então, você escreveu de quê?